Bom dia, professora. Bom dia, caros colegas de classe. Segundou, vamos acordar. Quem tá dormindo, vamos jogar uma água no rosto. Quem tá com a webcam desligada, vamos ligar pra dar essa moral pra professora, pra ela não sentir que ela tá falando sozinha, tá? Meu grupo é o grupo 6, composto por mim, Raíssa, Bruna, Diego, Julinha, Tamires e Rafael. E o tema do nosso grupo é fraude contra credores. Então eu vou iniciar nossa apresentação falando brevemente sobre os conceitos e a origem histórica. Bom, eu trouxe aqui conceitos de dois autores diferentes, mas que são bem similares, concordam entre si. O primeiro conceito é de Lotufo, onde ele diz que a fraude contra credor constitui-se em nosso sistema como um dos chamados vícios sociais, pois nela a vontade do agente existe e funciona normalmente, havendo inclusive correspondência entre a intenção interna e a sua declaração. No entanto, ela é avessa à lei ou à boa-fé, ex-orientada no sentido de prejudicar terceiros ou de infringir o direito. Já Carlos Roberto Gonçalves, ele diz que constitui defeito social do negócio jurídico que não conduz a um descompasso entre o íntimo querer do agente e a sua declaração. A vontade manifestada corresponde exatamente ao seu desejo, mas é exteriorizada com a intenção de prejudicar terceiros ou de fraudar a lei. Ou seja, os dois concordam que quando uma pessoa ela está cometendo uma fraude, ela não está confusa, ela está completamente ciente do que ela está fazendo, mesmo sabendo que é um crime, que é um ato ilícito, que ela vai ter punições, que ela está agindo de má fé, mas ela está declarando a sua vontade, ela está expressando que ela realmente quer fazer isso. Para sintetizar melhor o que seria essa fraude contra credores, eu vou dar um exemplo bem breve. Fraude contra credores é uma relação entre um devedor e um credor. Vamos supor que eu sou a devedora, a professora Pita é a credora, eu tenho uma dívida com ela. Então, nessa dívida, como garantia, nessa dívida que eu vou pagar, eu deixo um patrimônio meu. Eu deixo esse patrimônio como garantia dessa dívida. Só que o que acontece? Eu começo a desfalcar e a desqualificar esse meu patrimônio, agindo de má fé, de propósito, para eu poder me declarar insolvente. O que é insolvente? É quando você declara que você não tem meios para pagar, você não tem mais como pagar. Sendo que isso é mentira, porque eu tinha esse patrimônio como garantia. Então eu desqualifiquei esse patrimônio de propósito, de má fé, para poder declarar que eu não tinha mais meios de pagar. Então isso é uma fraude contra credor. Eu fiz isso para prejudicar o credor. E isso tem sérias punições, tá? Para quem quiser ler mais sobre isso, no Código Civil Brasileiro, se encontra no artigo 158 a 165, na seção 6. E falando brevemente sobre a origem histórica, acredita-se que a fraude contra credores teria surgido no direito romano após a criação da Lex Poetelia Papiria. Não sei se fala assim, mas no caso dessa lei, ela visava abolir a escravidão por dívidas. Naquela época era muito comum as pessoas que estavam endividadas colocarem como garantia seu próprio corpo como escravo ou membro de algum membro de sua família, né? Mas essa lei vem para abolir exatamente isso. Só que o que acontece? A partir do momento que acaba a escravidão por dívidas, né, diminui bastante, as pessoas começam a oferecer seus patrimônios. Só que aí também começam a ocorrer muitas fraudes. Então o governo romano ele tem que tomar medidas também para evitar essas fraudes contra os credores. Então o que eles fazem? Eles começam a conceder a restituição dos patrimônios dos devedores para que eles não possam prejudicar os credores, né, agindo de má fé, de propósito. Agora a palavra com vocês está... Eu vou passar a palavra para o meu amigo Diego, ele vai falar um pouco sobre os requisitos. Bom dia, meu nome é Diego e eu vou falar sobre os elementos, os requisitos para que sejam caracterizada essa fraude contra credores. A fraude contra credores regulada no Código Civil é composta por dois elementos, o objetivo e o subjetivo. O elemento objetivo é o eventus damini, o evento danoso, e o elemento subjetivo é o consilium fraudis, um conluio fraudulento. No que tange ao elemento objetivo, ele é o tornar-se insolvente, em virtude da alienação do bem de sua propriedade para um terceiro. Esse estado de insolvência ele é objetivo, pois independe do conhecimento do devedor, ou seja, independentemente do conhecimento do insolvente, ele existe ou não. Em relação ao consilium fraudis, o conluio fraudulento, ele é assim denominado, pois nesse caso o devedor e o comprador eles têm ciência do prejuízo que causarão ao credor em virtude dessa alienação, mas eles alienam de má fé, visando frustrar o cumprimento do pagamento. Desse modo, a boa-fé do adquirente impede a caracterização do consilium fraudis. Esses dois requisitos eles devem ser provados pelo credor, a fim de que seu pedido seja julgado procedente, ou seja declarada a ineficácia relativa do negócio jurídico entre os indivíduos. Todavia, em alguns casos, em algumas hipóteses previstas no Código Civil, é dispensada a prova desse elemento subjetivo, pois a lei presume a existência do caráter fraudulento. Essas exceções são a doações e o perdão
quando praticados levando o credor à insolvência ou já ao sendo. Nesse caso, como eu disse, não será necessária a prova do concilium fraudis, pois a lei o presumirá. Outro exemplo dessa presunção de concilium fraudis, do elemento fraudulento. Também no pagamento antecipado de dívidas a credores quirografários, lembrando que os credores quirografários são aqueles que não têm nenhuma garantia que irão receber seus créditos. Outra hipótese é a garantia, concessão das garantias de dívidas aos credores, no caso a hipoteca, penhor e a antequerese. Bom, é interessante destacar também que alguns atos presume-se a boa-fé. Nesse caso, eles não podem ser atingidos pela apelação paulina, que a Tamires vai explicar posteriormente. Esses atos são os negócios indispensáveis à manutenção do estabelecimento mercantil, rural ou industrial, ou ainda a subsistência do devedor e sua família. Olá, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Rafael Magalhães e irei falar um pouco a diferença entre fraude contra credores e fraude à execução. Bom, a principal diferença é que fraude contra credores ocorre se a alienação ou oneração do bem ocorrer antes da interposição da ação judicial, capaz de reduzir o devedor à insolvência. Para a anulação do negócio jurídico, o qual resultou em fraude contra credores, o credor deverá ajuizar a famosa ação pauliana. O que seria a ação pauliana? Consiste numa ação movida por credores com intenção de anular o negócio jurídico feito por devedores insolventes, com bens que seriam usados para o pagamento da dívida, numa ação de execução. Já em relação ao negócio jurídico que ocasionar a fraude à execução, poderá ser anulado incidentalmente na própria execução judicial. Bom, eu fiz um esboço aqui rapidamente para ficar melhor compreendimento entre essas diferenças. Fraude contra credores é um instituto de direito material estudado no direito civil. Consiste no vício do negócio jurídico. Depende da ação própria para o reconhecimento, ação pauliana. Ocorre quando não há processo em curso. Requisitos: concilium fraudis e eventus damini, em regra. Fraude contra a execução é um instituto de direito processual, estudado no direito processual civil, consiste no ato atentatório à dignidade da justiça, pode ser reconhecida dentro do mesmo processo, seja em fase de conhecimento ou de execução, ocorre quando há um processo em curso, não necessita de demonstração do concilium fraudis. Então, dando continuidade, falarei sobre a ação pauliano-revocatória. Gonçalves traz o conceito que a ação anulatória do negócio jurídico celebrado em fraude contra credores é chamada de revocatória ou pauliana, em atenção ao pretor Paulo, que introduziu no direito romano, como foi dito pela nossa amiga Raíssa. Então, é a ação pela qual os credores impugnam os atos fraudulentos de seu devedor. Que atos fraudulentos? Pode ser anulação ou remissão de dívida, que às vezes o devedor ele tem que receber uma dívida, mas ele perdoa essa dívida, sendo que ele poderia receber e pagar o credor dele. Então, a ação judicial apropriada, utilizada pelo credor que tem a pretensão de anular os atos fraudulentos causados pelo devedor, é chamada de ação pauliana ou revocatória. Os efeitos dessa ação está disposto no artigo 165 do Código Civil, onde diz que, anulados os negócios fraudulentos, a vantagem resultante reverterá em proveito do acervo, sobre que se tenha de efetuar o concurso de credores. Então, significa dizer que, após o juiz anular os atos fraudulentos, os bens tornarão a integrar o patrimônio do devedor. Ainda no parágrafo único, diz que se a fraude realizada pelo devedor foi atribuição de alguma garantia preferencial, o juiz anulará apenas essa garantia. Temos aqui uma ilustração básica da ação pauliana. É caso que o credor tenha conhecimento que o devedor insolvente realizou ou desvio de bens, remissão de dívidas, constituição de garantias, o credor tem prazo de 4 anos para desfazer o ato. Então, ele vai ingressar com a ação pauliana para desconstituir o ato feito, vai desperdoar a dívida que foi perdoada, vai desconstituir a garantia. Então, fará que o patrimônio do devedor seja recomposto para o pagamento dos suas dívidas. Melhor dizendo, o bem voltará ao nome do devedor para que, quando o devedor for pagar essas dívidas, e se ele não pagar, ele tenha bens para garantir essa execução. E para que o credor
tenha interesse de se fazer a remissão de dívida, o credor terá que ser credor quirografário, ou seja, sem garantias. Será melhor explicada pela nossa amiga Bruna posteriormente. Na ação pauliana, existem dois sujeitos, os legitimados passivos e legitimados ativos. Essa legitimidade passiva são aqueles em que a ação pode ser intentada contra eles, ou seja, são os réus da ação. Segundo o artigo 161 do Código Civil, esses sujeitos são o devedor insolvente, aquele em que realizou a fraude, também a pessoa que ajudou a realizar o negócio fraudulento, e o terceiro, consciente às fraudes, ou seja, com conhecimento da situação de insolvência do devedor, ele adquiriu de má fé. Segundo Pontes de Miranda, ele conceitua muito bem. Então, todo aquele em que se beneficiou, todo devedor insolvente, todo aquele em que realizou o negócio fraudulento, a ação de anulação pode ser intentada contra eles. Então, diferentemente na legitimidade ativa, os sujeitos são aqueles em que podem propor a ação, mas são apenas credores quirografários que têm legitimidade para ajuizar a ação. O que são credores quirografários? São aqueles que já eram credores quando aconteceu a alienação fraudulenta, ou seja, aqueles posteriores à ação fraudulenta, eles não podem ter legitimidade, porque o patrimônio do devedor ele já se encontra desfalcado. Então, eles não podem reclamar, porque eles já conheciam da situação, ou se não conheciam, eles não sabiam por negligência. Então, apenas tem legitimidade aqueles que já eram credores quando aconteceu a alienação. Então, legitimidade ativa, diferentemente da passiva, é aquele credor quirografário prejudicado, que ele não se beneficiou ou ele não teve parte na ação de maneira em que ele realizou ou se beneficiou, mas é aquele prejudicado da situação privilegiada. Bom, fraude contra credores é, então, um vício social, porque ele visa manifestar a vontade do devedor. Só que essa manifestação de vontade, ela tem a intenção de prejudicar um terceiro, e esse terceiro é justamente o credor. Para finalizar nossa apresentação, eu vou citar 3 exemplos de fraude contra credores. Primeiro, vamos supor que Pedro tem uma dívida de R$4.000. Ele recebe salário mínimo e não possui nenhum patrimônio que possa ser utilizado para quitar essa dívida. Então, Pedro vai ser um insolvente, ou seja, ele não tem um meio para pagar uma dívida maior que os seus bens. Bom, outro exemplo seria Lucas, que deve R$50.000 para Luísa. Lucas também tem um terreno, e Lucas tem um terreno com um valor similar à dívida que ele tem com Luísa. Só que, com a intenção de não pagá-la, ele transfere a titularidade desse terreno para o seu filho. E, ao transferir essa titularidade, o Lucas vai estar cometendo uma fraude justamente por causa da má intenção dele em não quitar a sua dívida com o credor. E a credora, Luísa, vai poder requerer que a doação seja anulada para que assim ela receba o seu pagamento. Bom, o último exemplo seria Maria, que deve R$5.000 para o Luiz. E Maria possui um bem com um valor próximo de R$5.000. Só que, com a intenção de não pagar o Luiz, ela vende esse bem por um valor bem abaixo do mercado para sua irmã. Se for comprovado que a irmã sabia da intenção da Maria em vender esse bem para não pagar o seu credor, o negócio vai ser anulado. Só que, caso ela venda para uma pessoa que esteja comprovado que não sabia dessa má intenção dela, o negócio não vai ser anulado. Bom, foi isso. Obrigada.